Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal De Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês, gente, uma questão de análise combinatória na matéria das permutações, que são os anagramas. É uma das coisas que já de cara eu falo para vocês. Toda vez que tiver questões que tenham anagramas, nem precisa pensar. A gente sabe que o assunto envolvido são as permutações, porque a gente fica brincando com a mudança das posições das letras. Então é isso que a gente tem, a mudança das posições das letras. Isso são as chamadas permutações. Vamos lá para a leitura dela. Diz o seguinte: o número de anagramas da palavra vestibulando que não apresentam as 5 vogais juntas é... Aí você vê para cada item, ele mostra uma coisa diferente, ó. Um monte de fatoriais. Essa é uma questão muito bacana, gente. E ela tem uma interpretação bem interessante, bem bonita. Inclusive é até um adendo que eu quero fazer, gente. Muita gente não gosta desse conteúdo porque ele é muito interpretativo. Eu percebo que quando eu dou aula dessa matéria, os alunos eles chiam muito porque tem que fazer muita interpretação. E os alunos eles têm muita dificuldade de fazer interpretações matemáticas. Então essa é uma matéria que, a meu ver, é uma das que mais ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, matemático, né? Você pensar matematicamente. Vamos lá, o que a gente faz aqui primeiro, né? Para resolver essa questão, toda questão que fala de anagrama, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar a palavra. A gente tem que ver se essa palavra tem letras repetidas. Porque quando tem letras repetidas, como é que a gente faz o cálculo? É o que a gente chama de permutação com repetição. Porque quando tem letras repetidas, diminui bastante as possibilidades de anagramas. Tendo as palavras repetidas, você vai ter um número menor, né, de anagramas. E aí ele acaba fazendo a conta um pouquinho diferente. Você divide por uns valores. Mas essa questão, gente, em especial, o Ita fez isso de propósito. Ele colocou uma palavra grandona, tem 12 letras, e todas as letras são diferentes. E mais ainda, na mesma palavra a gente tem todas as vogais, A, E, I, O, U. É muito raro na língua portuguesa a gente encontrar palavras que tenham as 5 vogais na mesma palavra. Essa eu acho que é uma das poucas palavras que isso acontece. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, a gente tem que escrever isso, né? São 12 letras distintas. 12 letras distintas. A gente sabendo que são 12 letras distintas, a gente tem que se ligar que o total de anagramas, quando a gente vai fazer sem restrições, né? É importante a gente deixar esse detalhe também. Sem restrições é 12 fatorial, é simplesmente 12 fatorial. Por que é 12 fatorial? É muito simples, ó. Você vê que tem 12 letras, a gente vê que cada letrinha dessa, a gente pegando da esquerda para a direita, a primeira podem ser 12 letras, a segunda podem ser 11 letras, a terceira pode ser 10 letras, a quarta 9 letras, assim por diante, até chegar no 1. O que é essa conta? 12, 11, 10, 9 até 1 é o 12 fatorial. Certo? A gente vê que, como é uma palavra enorme, né, com 12 letras, o número de possibilidades de anagrama, gente, é absurdo. Esse número 12 fatorial, nossa, gente, é um número gigantesco, um monte de algarismos, né? E assim, a gente sabendo disso, como é que a gente resolve essa questão? A gente faz fazendo o contrário do que a questão está pedindo. Eu vou, inclusive, ler de novo essa questão com vocês, gente. Uma das coisas dessa matéria, que até é mais um adendo que eu faço, é sempre bom que você leia essa questão várias vezes, né? Você, com apenas uma única leitura, é muito difícil você saber como é que resolve. Às vezes você vai lendo 2, 3, 4 vezes para sacar como é que resolve. Ó, o número de anagramas da palavra vestibulando que não apresentam as 5 vogais juntas é... Ó, você vê, ó, que essa maneira de resolver essa questão é pelo contrário do que ela está pedindo. É muito mais fácil você saber o número de anagramas que tem as vogais tudo juntas. Sabia disso? Eu vou colocar aqui um esqueminha para vocês verem como é muito mais fácil isso. A gente esquematizar com todas as vogais juntas, ó. Eu vou fazer aqui um retângulo e colocar A, E, I, O, U. E fechar esse retângulozinho aqui com todas as vogais juntas. E a gente tendo aqui as letras consoantes, a gente tem V, a gente tem o S, a gente tem o T, a gente tem o B, a gente tem o L, a gente tem o N e por último o D.
Olha que bacana, a gente tem aqui, ó, 5 vogais e tem 7 consoantes. E aqui a gente está analisando quando tiver todas as vogais juntas. E olha que bacana, a gente tem aqui, eu coloquei aqui esse retângulo aqui no cantinho, com todas essas vogais juntas. A gente sabe que nos anagramas elas podem permutar entre si, pode ficar aí, ó, o U na frente, o U no meio, o I no final. Isso aqui vai permutando entre si. Então aqui a gente já sabe que qualquer posição que ela ficar, vai ter 5 fatorial permutações. E aí o que acontece? Aqui a gente tem, ó, 7 consoantes, ó. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Aqui eu coloquei essas letrinhas do jeito como se fosse escrito vestibulando, né, na sequência. Mas a gente sabe que todas essas letras elas podem ficar permutando entre si, ó. Aí o que acontece? É 7 na primeira, 6 na segunda, 5 na terceira, até chegar na última que é 1. É 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, 7 fatorial possibilidades de permutação das consoantes aqui. Mas o que acontece? A gente sabendo disso, a gente tem que perceber que não é aqui tá só o comecinho, gente, das possibilidades que a gente tem das vogais todas juntas, porque a gente pode ver, aqui eu coloquei tudo aqui no canto esquerdo, mas existem várias outras possibilidades, ó. Eu vou fazer só mais um desenho, tá, gente? Porque senão, se eu for fazer todos os desenhos, a gente perde um tempo danado aqui, ó. Eu vou colocar um retângulozinho aqui menor, jogar a letra V aqui, só por representação mesmo. Mais uma vez colocar aqui, ó, A, E, I, O, U. E colocar todos os outros depois, ó. S, T, B, L, N e D. Aí mais uma vez, ó, essa outra possibilidade aqui, você botando aqui a consoante V na frente, depois essas 5 vogais juntas aqui na segunda posição. A gente vai repetir tudo de novo, gente. Ó, vai ficar 5 fatorial. Aí aqui, ó, você tem 7 possibilidades aqui nessa primeira letra, ó, 7, aí depois 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Olha como é bacana, gente. Você fazendo esquematicamente, fica bem bonitinha a representação. Isso aqui, mais uma vez, a gente vai ter 5 fatorial e 7 fatorial. Aí eu não vou mais desenhar, gente, aqui eu vou botar só um reticências, né? Aqui eu vou só botar um reticências, porque essas 5 vogais juntas, ele pode assumir diversas posições, a primeira, a segunda, e aí simplesmente só precisa contar todas as possibilidades, ó. Eu vou voltar aqui para o primeiro desenho, ó. Aqui é uma possibilidade, aqui a gente já tem, ó, no segundo desenho a segunda possibilidade. Olha, preste atenção aqui, ó. Aí depois aqui, no S, aqui a gente tem o S, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Ele pode assumir 8 posições, ó. Aí vou até colocar aqui, ó, são 8 posições possíveis, né? 8 posições possíveis. E nessas 8 posições possíveis, toda a vida vai acontecer a mesma coisa. 5 fatorial, 7 fatorial. Olha, aí já está esquematizando bem bonitinho aqui como é que fica, ó. Em cada uma delas é 5 fatorial, 7 fatorial. 5 fatorial, 7 fatorial. Vai se repetir, ó. E aí isso daqui, nesse reticências, vai aparecer 8 vezes isso, ó. É 8 vezes. Essa representação aqui eu vou até colocar, ó. Eu vou inverter, ó. É 8 vezes o 7 fatorial e 5 fatorial. Aí aqui que aparece uma mágica, gente, que é muito interessante, assim, eu até brinco, né, que isso daqui, muitas questões fazem isso pra testar você, ver se você tá entendendo mesmo esse conteúdo. Ó, 8 vezes o 7 fatorial, quem é? É o 8 fatorial. Porque se você pegar o 8 vezes o 7 fatorial, você vai juntar esses termos e vai montar o 8 fatorial. 8 fatorial, 5 fatorial. Essas são as possibilidades que você tem, todas as vogais juntas. A gente acabou de descobrir as possibilidades de você ter todas as vogais juntas. Só que ele quer que não tenha todas as vogais juntas, né? Aí não tendo todas as vogais juntas, é só você subtrair. Não ter todas as vogais juntas, é só você subtrair. Vai ser o N, a gente pode chamar de N. Vai ser 12 fatorial, que subtrai 8 fatorial vezes 5 fatorial. Essa é a resposta final dessa questão, gente. É o item que mostra isso. Voltando aqui para os itens, é o item C, ó. 12 fatorial menos 8 fatorial, 5 fatorial. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa questão. Essa é uma questão muito interessante, que fala das permutações, tem muita interpretação nela.
E é isso, não deixem de dar um joinha no vídeo, acompanhar os próximos vídeos que forem chegando, comentarem, compartilharem. Tudo isso é bem importante para que os vídeos vão chegando para mais e mais pessoas. Valeu, galera!